Olá, bom dia a todos, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso evento de simulação estratégica. Vamos aprender hoje como decidir, como optar pela simulação estratégica em seus projetos de moldes e matrizes. Conosco aqui hoje tenho a ilustre presença e participação dos meus colegas Vanderlei e Geberson. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Geberson Queiroz, trabalho no setor de engenharia da SKA. Sou especialista em injeção plástica e projetos de moldes. Meu colega Vanderlei. Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanderlei Reisner, eu sou da engenharia de aplicações SKA, com mais de 10 anos de SKA e 20 na área de injeção plástica. E conosco também, pessoal, de forma remota hoje, nós temos a ilustre presença do nosso colega José Pereiras, diretamente do Chile. José Pereiras. Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou José Pereira, sou gerente técnico pela Dassault, trabalhando mais de 10 anos para a Dassault SolidWorks. E hoje, prazer, muito obrigado pessoal por el convite. Será um prazer apresentar alguns cases de injeção plástica. Perfeito, José. Muito obrigado pela tua participação. Em função do momento atual, né, pessoal, que estamos vivendo, estamos respeitando aqui todos os protocolos de segurança, respeitando o distanciamento mínimo entre os apresentadores aqui e, por essa questão também, temos a participação remota, né, do nosso ilustre José Pereiras. Então, vamos começar hoje, pessoal. Eu começo aqui abrindo esse evento mostrando para vocês uma plataforma de simulação, uma plataforma, na verdade, de engenharia. Essa plataforma 3D Experience, ela permite que vocês realizem as simulações estruturais, simulações de fluidos, simulação de fluxo de injeção. Todo tipo de simulação pode ser realizado dentro de uma única interface. Essa interface, pessoal, ela é conectada à interface CAD 3D de vocês, provavelmente o SolidWorks, o que permite que a gente consiga fazer o quê? O trabalho da simulação conectada ao projeto, ao design e facilitando, né, de forma mais rápida aos usuários o projeto, as alterações geométricas de forma muito mais rápida. Enquanto a gente projeta, pensa na geometria em 3D, a gente pode vir para cá, trazer o meu projeto para simulação e analisar como está o escoamento, como que está a questão do fluxo sobre os componentes, né? Se esses componentes mecânicos irão resistir aos esforços, né, quando esse produto estiver em operação. Uma grande vantagem também, pessoal, é que essa plataforma pode ser conectada a qualquer ferramenta CAD 3D de vocês, né? E o grande diferencial com o SolidWorks é que a gente consegue trabalhar tanto dentro do próprio SolidWorks, né, enquanto a gente está editando uma cota, uma dimensão, né, isso a gente vai mostrar depois para vocês, como aqui dentro da plataforma e depois atualizar esse arquivo após a simulação. Essas simulações elas podem ser feitas em pequenos componentes ou pequenos conjuntos da tua máquina, né, do teu produto, então eu não preciso simular ele de forma completa, por exemplo, né? E além disso, dentro aqui da nossa plataforma 3D Experience, além da simulação estrutural, mecânica, de fluidos e de injeção, nós temos também como fazer uma análise do meu projeto como um todo. Então eu posso trazer para cá, para dentro do nosso assistente de simulação, todas as informações do meu projeto. Seja ela a informação do meu material, né, a informação geométrica das dimensões do meu produto, né, e tudo isso, esse software, né, ele vai ler e vai otimizar, vai me dar qual é o melhor design, qual é a melhor configuração quando o meu produto é submetido a esse tipo de esforço. Então eu posso trazer para o mundo estrutural, fluidos ou de injeção plástica, pegar todas as variáveis do meu projeto, fazer ele considerar tudo isso fisicamente, né? E aí, trazendo aqui para o mundo da injeção plástica agora, a gente vai aprender como otimizar esse nosso produto. Geberson, Vanderlei, agora a palavra está com Vanderlei. Bom pessoal, quando a gente fala do processo de injeção plástica, algumas coisas são muito comuns na maioria dos ambientes, né?
que é o fluxo que está mais ou menos especificado aqui para vocês, que é o design de produto, um projeto de molde, e aí entra um sistema de validação com um molde piloto ou um teste de bancada, enfim, qualquer processo que seja validativo. Uma comunicação técnica, que são os desenhos 2D e o processo para outras áreas, como CNCs e por aí vai, para daí realmente ser fabricado um molde. E aí a gente tem um tryout dessas peças e a injeção. E os resultados podem nem sempre ser os esperados, né? Então é importante, e aí eu quero mostrar, abrir esse tópico com vocês, que o processo de validação normalmente ocorre da seguinte forma. Primeiro, eu tenho uma interação onde é que eu vou fazer um protótipo, e aí eu tenho lá um porta-molde que eu uso, eu vou fazer com uma cavidade, apesar de não ser assim que eu vou fazer o meu molde como um todo. Mas eu vou acabar fazendo esse protótipo pelo menos para testar, validar o início dele. Feito isso, ele pode ser aprovado, mas ele também pode ser reprovado. Se for reprovado, a gente entra para uma nova etapa de uma nova interação, ou seja, eu vou fazer de novo um retrabalho nesse projeto, eu vou mudar o molde desse produto, né? Então eu vou ter algumas condições que eu vou precisar atender em relação ao que não aprovou antes. E novamente a gente não tem nenhuma certeza de que isso possa vir a funcionar. Então, se ele for reprovado nesse processo de novo, novamente eu vou fazer novas interações até chegar num ponto de aprovação. Então vejam que aqui eu posso acertar de primeira, que é uma condição muito mais difícil, mas eu posso ter várias iterações aqui até conseguir aprovar. Isso por quê? Porque dentro desse processo, a gente acaba não fazendo a simulação desse nosso processo. Então, por exemplo, qual é o sistema mais compacto e onde é que a gente consegue ter maior robustez nesse processo? É justamente poder ter o design do produto, né? Fazer o detalhamento do projeto, fazer todos os processos de molde, gerenciamento do projeto e tudo mais, mas ter uma simulação. Por quê? É importante que eu possa ver, por exemplo, quando eu tenho um rechupe numa peça, que eu possa voltar nesse produto e ajustar uma aleta, por exemplo, com uma espessura diferente. É importante que eu possa ver no projeto do molde se ele vai ter algum processo que vai me impossibilitar de ter o sucesso final na hora de injetar o produto. Então, para a gente poder tomar as melhores decisões, esse é o processo onde é que a gente tem que antecipar os problemas que a gente vai enfrentar. Então é por isso que a simulação nesse nosso processo ela é tão importante. Bom, a parte de baixo ali que já está em rosa e vermelho, eu acabei de explicar antes para vocês que são os vários fluxos que a gente acaba fazendo, que é um processo com uma certa morosidade e um certo risco da gente ter retrabalhos, ter muito custo envolvido. Então o que a gente se propõe na simulação da injeção plástica é justamente poder fazer isso de uma forma muito compacta e muito rápida, onde é que eu tenho várias iterações na parte da simulação e eu posso ajustar isso para quê? Para que eu tenha uma aprovação virtual desse nosso processo, porque eu não estou produzindo nada para poder validar isso, para poder simular e aí sim ter a aprovação e ter a assertividade no final do nosso processo, que a gente possa ter o resultado que a gente almeja, né? Então esse é o nosso processo inicial. Agora eu vou passar para o Geberson, que ele vai falar um pouco das barreiras que nós enfrentamos nesse processo. Bom, pessoal, bem como o Vanderlei colocou para a gente, né? A gente já conhece todo o processo, né? Vocês são uma audiência qualificada que está assistindo ao nosso trabalho aqui hoje. Vocês já têm noção do que é a simulação, de como que ela interage com os nossos produtos e os benefícios que elas trazem, né? E esse processo aqui que o Vanderlei mostrou, que a gente vai encurtar, né, com a simulação os caminhos para se obter os nossos produtos e chegar nisso de forma mais assertiva e com uma redução de custos, né? Isso tudo você já conhece. E mesmo assim a gente tem alguns tabus, algumas barreiras e a gente ainda não está plenamente investindo na simulação, optando por implantar uma ferramenta de simulação, né? Baseado nisso, né, baseado no feedback que vocês nos dão, a gente montou algumas coisas aqui a respeito dessas barreiras, né? Uma coisa que vocês costumam nos retratar bastante é que o custo às vezes é um impeditivo, né? Que os softwares de simulação são muito caros, é um investimento muito alto, ou que a estrutura, vocês não tenham uma estrutura adequada, que necessita de um hardware muito poderoso, ou que vai precisar de alguém PhD para operar a ferramenta, precisa de um mestre, de um engenheiro muito qualificado, porque é complexo de se operar o software,
ou que tu terceiriza a simulação, não vê por que fazer isso dentro do seu próprio ambiente, né? Demandas, né? Se eu estou com uma equipe reduzida, eu estou com muito trabalho, eu não posso parar para fazer a implantação da ferramenta agora, ou o meu produto é um produto consolidado, ele atende às exigências dos meus clientes, eu não preciso hoje fazer um investimento desse porte numa ferramenta de simulação, né? Então, baseado nesses tabus que a gente tem a respeito da simulação, agora a gente vai apresentar alguns cases para demonstrar como isso pode ser derrubado, como a gente pode derrubar esses tabus e entrar de vez no mundo da simulação e da validação digital. Bom, pessoal, esse case aqui, tá? Eu não estou trazendo exatamente a peça do cliente em respeito ao produto desse nosso cliente, mas eu reproduzi fielmente as condições que nós tínhamos na peça do cliente. Então, o cliente, só para contextualizar um pouco vocês, o cliente ele fazia o produto dele com uma espessura de parede de 2,5 mm, tá? E as aletas ali dentro obedecendo a proporcionalidade disso para evitar os rechupes. Então, o que nos foi solicitado, olha, eu tenho esse produto, eu injeto tanto por mês, o custo da nossa matéria-prima é esse. É possível a gente reduzir esse consumo de matéria-prima, mantendo a qualidade do produto? Então, nós optamos por fazer 2 simulações adicionais, além da de 2,5. Uma com parede de 1,8 e uma com parede de 1, obedecendo normalmente as mesmas proporcionalidades das aletas, por exemplo. Aqui vocês estão vendo alguns números aqui, que eles vão ser colocados para vocês de uma forma que vocês possam entender eles lá no final, e aí vai ficar um pouco mais claro essa quantidade de números aqui. Bom, o primeiro caso que a gente vai mostrar para vocês, lembrando que o original deles é com parede de 1 mm, de 2,5, e aqui a gente está fazendo com parede de 1 mm. Então, a primeira questão que sempre entra em qualquer parte de análise de simulação: é possível fazer com tal espessura? Até que ponto eu consigo preencher uma peça? Então aqui vocês estão vendo que eu estou dentro do Simulia Plastics, tá? Que é da plataforma 3D Experience. Ele é muito similar ao processo do Plastics, do SolidWorks, e que vocês vão ter todas as ferramentas também que possam auxiliar vocês aqui nesse processo. Então, a gente está criando malha, está fazendo todos os processos normais que a gente faz dentro do Plastics, da SolidWorks, a gente está fazendo aqui dentro do Simulia também. Então, eu não vou me adentrar aqui nas especificações que a gente usou para cada um deles aqui, mas vocês visualmente já conseguem ver que ele é muito fácil da gente poder trabalhar aqui. Muito bom, porque você bem salientou, né? A gente tem um assistente, vocês estão vendo à direita da tela de vocês ali, um assistente de simulação que ele vai dar todos os passos de como precisa ser preenchido, todas as condições de contorno, de uma forma que elucida bem as necessidades de informação ali. Ele vai dar um checkbox ali quando a informação estiver ok. Então, é uma ferramenta muito inclusiva e ela serve para qualquer projetista que tenha algum conhecimento de injeção plástica, né? Ela não é uma ferramenta que necessita de um grande conhecimento de engenharia para se utilizar. Como vocês puderam perceber, essa peça com 1 mm de espessura, ela teve um ponto de não preenchimento no final ali, aquela parte que ficou em vermelho ali no final. E aqui eu gerei um relatório para que a gente possa organizar isso aqui e poder distribuir dentro da empresa, por exemplo. Ó, toda essa parte que ficou em vermelho, ela não conseguiu preencher. Então, aqui o preenchimento, o estresse no final do preenchimento, a tensão de cisalhamento, tudo está representado nessas imagens aqui, que eu vou deixar passando aqui para vocês. Mas é importante que a gente pode fazer isso, e isso é sempre muito importante quando a gente fala de injeção plástica. É possível ou não é possível fazer dessa forma? Então, para mim poder validar isso somente com uma simulação. Então, eu posso começar em extremos muito... Por exemplo, a peça tinha 2,5, eu parti para uma condição com 1 mm de espessura. Então, a probabilidade de não preencher era bastante grande, mas eu validei para poder ter certeza. Nosso próximo caso é uma redução de massa com parede de 2,5 para 1,8. Então aqui, obviamente, eu não vou preencher, fazer toda a parte do estudo, mas eu vou dar já o resultado para vocês. Então ela preenche totalmente aqui, obedecendo a quantidade de megapascais que eu posso utilizar na minha injetora, todo o processo.
e eu tenho a peça ela completa e ela completa com todas as características que são necessárias ao produto. Então, a rigidez estrutural do produto, as condições de rechupe, enfim, todos os processos são atendidos. E, novamente, eu gero um relatório aqui, onde é que ela me diz, ó, a peça completou, tá ok. A próxima que eu vou fazer é a original do cliente. Então, o cliente tinha essa peça com 2,5, a gente simula até para fazer uma prova de conceito com o cliente, porque ele sabe tudo o que acontece nessa peça e a gente consegue mostrar para eles, olha, o software dá exatamente o que aconteceu no teu tryout, na tua injeção. Só que essa é uma peça que ele já injeta 100 mil peças disso aqui por mês. Então, a gente mesmo assim ainda fez para poder comprovar. Então, a peça, obviamente, completou. O que é impactante disso aqui é quando a gente começa a montar um ROI, o retorno do investimento, em tu comprar uma solução que tu possa simular o processo e que tu possa ter a certeza do que tu está investindo. Então, só para a gente ter uma noção aqui, esse material que foi injetado é um ABS, tá? Eu coloquei mais ou menos para os dias atuais o preço do ABS, e aí pode variar do preço médio ao menor preço, ao maior preço, R$25 o quilo desse material. Então vejam, a condição que está em rosa ali, eu já estou desconsiderando, mas eu mantive todos os dados para a gente ver o impacto disso. A de 1 milímetro, então, ela está descartada desse processo. A que reduz um custo exponencial para o cliente agora, nesse primeiro momento, é a de 1,8. Então vejam, a diferença de peso do produto de 44 para 30 e poucos gramas a peça, isso por quilo, por grama ali do produto, isso dá um valor considerável em relação ao que o cliente produz. Por exemplo, ele gasta hoje R$111.900 para produzir 100 mil peças na de 2,5. Na de 1,8 ele vai gastar 85 mil. Então, vejam que dá R$26.350 de diferença, ou seja, uma redução de 30,8 só em material, sem contar nenhuma outra característica que a gente pode obter ainda nesses estudos. Então, nosso foco aqui era só reduzir material, o quanto é possível. Então, só para a gente ter uma ideia, anualmente, vocês podem ver ali na tabela que o investimento ali passa de R$300 mil, o custo que ele consegue amortizar nesse processo passa de R$300 mil, né? Então, é muito impactante quando a gente vê esses custos podendo ser retornados. Isso nós fizemos de um produto no cliente, mas pode ter vários produtos que podem ter essa redução. Então, isso é muito importante. Vou passar agora para o Jefferson, para ele seguir falando de um outro case aqui. Bacana, galera. Esse case aqui é a respeito de empenamento. O cliente nos chamou, ele precisava de uma prova de conceito, né, dessa peça, né? Obviamente, respeitando a confidencialidade que a gente tem com os nossos clientes. Eu peguei uma peça similar, não é a peça do nosso cliente, né? Mas o caso é idêntico, onde essa peça sofria com um empenamento, né, grave, com empenamento grave nessa peça. E ele queria saber, bom, Jefferson, eu quero saber se o software realmente funciona, se ele vai identificar isso aqui, né? A gente foi fazer uma prova de conceito, né? Para mostrar para ele que o software é confiável. Então ele nos passou o projeto do molde, como era o esquema de refrigeração, em azul ali a refrigeração, a esquemática de refrigeração, né? O circuito de refrigeração desse molde. Eles nos passou as informações todas de contorno, de tryout de máquina, e a gente submeteu na simulação, né, do nosso software. Ao submeter a simulação, né, a gente pode ver os resultados obtidos. E foram muito similares, exatamente a quantidade de empenamento que ele estava obtendo na peça plástica dele, a gente obteve na simulação, né, provando, obviamente, a confiabilidade do software, né, através da prova de conceito que a gente fez, que ele solicitou. Mas existe uma peculiaridade nesse case, né? Qual que é a peculiaridade desse case? Ele veio com um desafio e tanto, né? Qual que era o principal desafio desse case? O cliente queria que a gente resolvesse a situação da refrigeração. Vejam como é a refrigeração agora, a esquemática nova, a proposta nova de refrigeração, né? Então a gente tinha que trazer um novo projeto, um novo circuito de refrigeração para esse cliente, né, que é o que a gente propôs, mas a gente não podia descartar o macho-cavidade que ele já tinha feito, porque ele não queria ter um prejuízo ainda maior de ter que fazer um novo macho-cavidade
para uma peça que ele já estava com bastante refugo, né? Então a gente submeteu um novo circuito de refrigeração, se mantendo naquela condição de refrigeração que ele já tinha, né? Fazendo alterações mínimas possíveis e obtendo, olha o resultado fantástico, né? A peça passou a empenar pouquíssimos décimos dentro da tolerância dele, dentro do que era possível fazer, né? Então sem maiores problemas, né? E o grande desafio aqui foi esse, né? Jefferson, posso só fazer um adendo? Claro. É importante a gente salientar que isso é uma coisa que acontece no nosso cotidiano da parte de injeção. É que a gente às vezes tem um molde pronto e é um molde com um custo elevado e a gente precisa simular mudando pouquíssima coisa nele para ver o resultado. Então, eu não posso simplesmente pegar um inserto, uma P1, uma P2, jogar ela no lixo e fazer toda ela de novo, erosão, usinagem, tratamento superficial, enfim, todo o processo. O que a gente propôs inicialmente para o cliente, antes dele tentar mudar o conceito do produto dele? Vamos tentar mexer nessa refrigeração aqui para ver o que a gente consegue diminuir desse processo para que seja menos impactante possível no custo de fazer essa modificação no molde. Então foi isso que a gente fez e o resultado foi fantástico, porque primeiro o cliente só precisou refurar alguns canais ali e mudar alguns tampões ali para que o circuito seguisse de uma forma um pouco diferente. Mas o custo envolvido nisso foi mínimo, mas mínimo mesmo, perto do produto do cliente se precisasse fazer um molde novo. Então, desculpe aí, Jefferson, te interromper, mas eu acho que é importante a gente salientar esse tipo de coisa. Perfeito. Muito obrigado, Vanderlei. Isso foi fantástico porque o cliente não precisou, né, como o Vanderlei bem salientou, jogar nada fora, a gente pôde reaproveitar. Então, os custos que já estavam altos com refugo de peça, a gente pôde interromper essa subida de preços, né, de custos, tendo refazendo o circuito de forma bem barata, né? Falando de outro case, tá? De peças quebradiças, esse cliente ele estava com um problema numa peça semelhante a essa, né? É uma peça de encaixe, uma peça que era injetada em policarbonato e uma das peças estava quebrando, inclusive lá no cliente final, a pessoa que adquiria a peça lá, o consumidor final, e ele tinha problemas também na linha produtiva, né? Ele refugava já internamente alguns componentes, porque as peças estavam com problema, elas não estavam encaixando, né? Muitas peças, tinha um percentual alto de peças refugadas na produção já, e lá no cliente final, lá no cliente dele, as peças estavam quebrando também e eles estavam tendo muitas devoluções, tá? Então a gente foi fazer a simulação para entender o que estava acontecendo, né? A gente já suspeitava, obviamente, que é a questão do balanceamento, né? Das cavidades, o balanceamento da injeção, né? Então a gente foi simular isso para demonstrar, né? Como vocês podem ver, a peça da esquerda, né, a propagação do fluxo, da frente fluxo de material é mais tranquila. Mas a direita, a peça da direita, pelas questões geométricas, condições geométricas dessa peça, né, a gente tem uma resistência, né, da propagação da frente de fluxo, né, devido àquele contorno que essa frente de fluxo tem que fazer. E o que acontece, né? Qual que é o problema que isso vai acarretar, né? De uma peça preenchendo bem antes de outra, né? Enquanto a outra peça é preenchida, a peça que já foi totalmente preenchida está sofrendo pressão excessiva dentro da cavidade, né? Então a gente pode ver ali no gráfico, né, que a peça da esquerda está com uma pressão em megapascal muito superior à peça da direita, né? Então o que acontece? Essa peça ela está compactando, né? Então ela está ficando maior, ela não está contraindo no final, depois, o quanto ela deveria contrair. Isso faz com que as peças, obviamente, não encaixem corretamente e gere todo aquele refugo que ele tem lá no ambiente fabril dele ao tentar montar essas peças, né? E o segundo ponto é o da quebra. Então a gente identificou que a tensão de cisalhamento estava muito alta na peça que ainda estava recebendo pressão excessiva em sua cavidade, enquanto a outra peça ainda não tinha completado o preenchimento, né? Então, para esse material aqui, né, esse policarbonato, né, onde a tensão de cisalhamento máxima recomendada para ele é 0,4 megapascal, a gente estava tendo picos de 0,66 megapascal, né? Praticamente o dobro, né? E isso gera uma fragilidade muito grande nesse policarbonato depois que ele é retirado do molde, né? Então ele estava se quebrando, né? Com uma fragilidade muito grande.
Então, como resolver esse problema, né? Então, com o software de simulação, a gente não tem que fazer tentativa e erro para tentar engrossar, afinar, botar solda, reusinar os canais de preenchimento dessa peça, o gate e tudo mais. A gente simplesmente, com uma ferramenta automática, vai ali e diz para o software, faça o balanceamento do canal, ele vai calcular isso para a gente, né? Ele vai ter o seu tempo de processamento, vai fazer o cálculo dessa compensação, ele vai compensar as cavidades, o gate, né? Ele vai compensar o canal, a gente pode ver ali, aproximando, que o canal da esquerda já está um pouco maior do que o da direita, né? O gate foi alterado, todo ele é redesenhado automaticamente pelo software para compensar aqueles problemas. E aí, essa pressão ao final do preenchimento, que a gente estava absurda, que a gente está vendo aí, depois do balanceamento, olha como ela ficou equilibrada, né? A pressão interna da cavidade, né? Ficou extremamente equilibrada e as peças estavam encaixando já com essa condição de canal ali que o software sugeriu, as peças encaixavam sem problema algum. E outro problema que foi sanado, lembram, a tensão de cisalhamento estava extremamente alta, as peças de policarbonato estavam extremamente quebradiças e após o balanceamento das cavidades, a tensão residual dela caiu abaixo de 0,2 megapascal, né, de 0,26 megapascal. Então a gente não teve mais toda aquela tensão dentro da cavidade e essas peças não estavam mais se quebrando, né? Então isso foi um ganho extremamente interessante para o nosso cliente. E se você tiver a ferramenta de simulação, você vai perceber isso antes mesmo de fabricar a peça, né? O quão interessante para você seria que o seu produto não chegasse defeituoso lá no seu cliente final, né? Então isso aqui poderia ser facilmente corrigido, né? Previsto com uma ferramenta de simulação. E agora, voltando para aquelas místicas, aqueles tabus, né? Dos quais a gente estava se referindo ali, né? Sobre custo, estrutura, conhecimento, terceirização e tudo mais. Vanderlei. É importante da gente falar que esses mitos da questão da simulação da injeção plástica são mitos que caem por terra quando a gente começa a colocar as coisas na ponta do lápis e quando a gente consegue visualizar o software. Custo, por exemplo. Quando a gente faz uma simulação daquelas e coloca um ROI daqueles aí, fica praticamente inviável alguém contestar a importância de utilizar esse software. Esse processo, então, da parte do custo, resolvido. A parte da estrutura, e aí eu vou falando um pouco sobre cada um desses aqui, que é importante da gente salientar que essas barreiras, elas na realidade, elas acontecem muito no nosso psicológico, mas quando a gente consegue visualizar as coisas acontecendo em simulação, elas caem por terra. A estrutura, por exemplo, o pessoal sempre pensa, nossa, preciso colocar uma baita de uma máquina, um equipamento de hardware de última geração. Não, pode usar sistema de nuvem computacional, né, cloud. Conhecimento, vocês viram ali, quando o Jefferson mostrou, e ele foi muito feliz naquelas imagens ali, quando a tensão, a taxa de cisalhamento tá aplicada. Visualmente eu consigo ver, então ele é muito intuitivo, eu não preciso ser um PhD, é óbvio que eu preciso conhecer um mínimo de injeção, um mínimo da parte de construção do processo, preciso, mas eu não preciso ser nem um mestre, nem um doutor no assunto para poder visualizar e entender que aquilo foi resolvido. Quando eu faço simulação terceirizada, me atende? Atende. Mas a que prazo isso atende? Por exemplo, toda vez que eu tenho uma modificação no produto, quanto tempo leva para eu mandar um e-mail para a pessoa entender o que é preciso? Eu tenho que fazer uma ligação e tenho que voltar. Isso tudo dentro da tua própria engenharia ela é instantânea. A pessoa que está vendo está resolvendo o problema. Então, é muito rápido. A questão das demandas, eu não tenho tempo para fazer. Eu acho que o custo acaba justificando o tempo. Por exemplo, aquele negócio, eu tenho muito trabalho, eu não posso parar agora para fazer, mas quanto tu está deixando de ganhar por estar fazendo processos errados? Então, isso é muito importante. A questão, por exemplo, que eu mostrei para vocês da peça de 2,5. É uma peça consolidada no mercado, o cara está injetando 100 mil peças mês, vendendo muito durante muito tempo. Está ganhando dinheiro? Não, ele está deixando de ganhar mais dinheiro naquele processo. Por quê? Porque ele está fazendo algo estruturalmente muito maior do que é necessário e gastando muito mais matéria-prima. Então, isso é muito importante da gente entender esses processos. Felipe
Desculpe, passei adiante ali o teu slide aí. Segue em frente. Tranquilo, pessoal. Agora, como vocês viram, vamos continuar no tema aí de simulação de injeção. E para contribuir um pouco com nós hoje, eu gostaria de convidar o José Pereiras. José Pereiras? Oi, Felipe, tudo bem? Me escuta? Sim, muito bem. Que bom, que bom. Aí, beleza. Muito obrigado. Impressionante, Vanderlei, Sheverson, os casos que eles trouxeram, impressionante, gostei muito. Vou procurar agora colaborar com 3 casos, né, que hoje trouxe para falar. Também, como mostrou Vanderlei e Sheverson, são casos reais, né, que a gente trabalhou nesses anos. O primeiro caso é uma cadeira plástica. O segundo caso é um desenvolvimento. O primeiro caso é uma companhia grande, né, de fabricação de cadeiras plásticas. O segundo caso é uma empresa, uma startup, que eles desenvolveram essa mesinha, né, para uma cadeira de rodas. Felipe, você, se eu pronuncio alguma coisa errada, você me corrige aí, né? E o segundo caso é ser uma startup no centro, e a direita é uma companhia meia, né? No meio de uma grande e a startup. E que é um caso de produtos, na verdade, não é injeção, é termoformado, mas vou mostrar depois alguma coisa disso. Então, nesse caso, aí Jefferson falou também das configurações. Vou repetir um pouquinho aí, né, como é feito, mas o processo o mesmo que mostrou Jefferson, né? Aí estou usando SolidWorks Plastics e uma vez que eu tenho a geometria, tem um processo de malhado, né? Que não é complexo, é somente pegar a geometria, e com esse processo de malhado você já tem a questão inicial, né, da configuração dessa cadeira. Uma vez que você tem esse malhado aí, aí vou focar na importância que tem esse tipo de produto. E isso vai com a informação de uma certificação. Por que a gente tem que fazer essa simulação? Como falou muito bem Vanderlei, tudo é para salvar grana, né, dinheiro. E nesse caso também, ainda disso, é para uma certificação. E essa certificação leva a conta BIFMA. BIFMA é uma estándar, é uma normativa que muitos de vocês possivelmente já conhecem, que é uma normativa para cadeiras, né? Cadeiras plásticas. E ela tem que passar especificações, características muito detalhadas de testes físicos. Então, vamos lá. Essa configuração inicial que eu fiz em SolidWorks Plastics, essas são características, né, que vou fazer durante esse processo. E esse tipo, para você saber mais ou menos quanto tempo rodando leva num workstation local, são 12 horas. Mas eu quero aí fazer um highlight, né? O que mostrou Jefferson, é que a gente agora tem possibilidade também de usar servidores de Ladaço. Então, esses tempos também podem ser reduzidos em uma forma muito, muito importante. Esse é o processo de injeção. É um processo que esse processo de injeção leva na máquina, né, na injectora, 10 segundos. E aí você tem alguns parâmetros de injeção, de pressão máxima de injeção, de pressão de packing, né? Todos os parâmetros que fazem referência a esse produto. E aí, esse é um teste físico, né? Que tem que passar essa. Com certeza, não é a cadeira plástica, né? Que mostrei, é uma cadeira parecida, mas é do cliente, né? O cliente, ele permitiu a gente mostrar esse tipo esse é um teste de fadiga, né? Também, outro tipo de teste
que tudo é por normativa, esse é um teste de impacto. E olha que interessante, como esse tipo de teste, leva a conta não somente o processo de injeção, também leva a conta o processo estrutural, né, a resistência estrutural da cadeira. E agora eu vou falar, já falei da injeção plástica, mas dentro das soluções de simulação que temos, também pode fazer um relacionamento de processo de injeção plástica com processo de, por exemplo, nesse caso, de resistência estrutural. De alguma forma, aí Jefferson mostrou empenamento, né, desse componente, também pode levar a conta as tensões, esforços, né, que ficam, a gente fala de residuais, né, que ficam depois do processo de injeção. Vamos agora ao segundo caso, que é um caso mais pequeno, mas não menos importante. E esse caso eu gostei muito, porque, como falei, é uma startup, né, que eles tinham que construir. Aparentemente parece uma questão muito simples, porque é uma mesinha muito pequena, mas tem que ser optimizada. E a optimização, aí, não somente. Aí Vanderlei falou muito bem, o caso que ele tinha desse componente com nervos. É muito parecido esse caso. Era obter o componente óptimo. E quando falo de componente óptimo, é que ele vai a passar os testes físicos com o menor peso possível. E esse é o teste físico, né? É um teste físico muito simples, né? É por uma quantidade de peso na mesinha, e a deflexão, o deslocamento máximo já estava fixo, não podia passar desse deslocamento. Então, aí a gente fez uma injeção, um processo de injeção plástica. Esses tempos que estou falando aí são tempos computacionais, né? Não, o processo de configuração mas estou falando de casos reais, né? Casos de que isso depois, ao final do dia, vai salvar custo, né? Dinheiro pela gente. Alguns dados que acho que são importantes aqui é o tempo de preenchimento, né? Quase 3 segundos. Tempo de injeção não é muito alto para uma injectora. E o tempo de resfriamento é importante, acho, né? 26 segundos, se a gente comparar com o tempo de... Tudo isso, tudo virtual, tudo virtual. Não é necessário fazer nenhum teste físico a esse ponto. Mas isso é a parte de injeção plástica. Mas, novamente, e aqui estou fazendo um resumo desse processo. Ao final do dia, o que a gente fez é a injeção plástica, mas essas eram as seis alternativas, 6 desenhos que tínhamos para escolher. E olha, o desenho ganador, né? O desenho que tem a melhor performance foi esse. E aí, novamente, imagina você, se você não tem uma... Sempre gosto de pensar assim, tudo legal, posso fazer tudo virtual, mas vamos pensar, se eu não tivesse uma ferramenta de injeção plástica, de simulação, qual é o cenário que eu poderia ter feito? E com certeza o cenário que, sem uma ferramenta de simulação, como máximo, em lugar de poder analisar 6 alternativas de desenho, como máximo poderia ter desenhado 2, 3. E o produto que tivesse desenvolvido era óptimo de 2, como máximo, ou de 1, né? Aqui, a gente desenvolveu um produto que com certeza é óptimo, né? Ao longo de todas essas alternativas de desenho. Então, gostei muito. E pensem que isso era uma startup. Eles estão indo muito bem, ganharam com a concorrência, e agora eles estão produzindo essa mesinha para cadeira de rodas. Legal. E finalmente, esse é um cliente nosso de muitos anos. Eles desenvolvem esse tipo de
que o processo é diferente, é um processo de termoformado, né? E aí é uma empresa meia, e o problema que eles tinham nesse caso era que também a espessura, e o problema era que quando eles põem comida dentro desse prato, o prato deslocava muito, a comida caía e tudo isso. Então, aí foram análises inicialmente, né, estruturais, e também tivemos, o que estou trabalhando aí aqui não se vê muito, mas deixa eu mostrar. O que estou levando aí é a espessura do produto, né? Aqui uma espessura 0,5 milímetros, 0,7 milímetros, e aqui estou levando deslocamento. Então, essa curva é muito simples, né? Se eles disserem, eu quero um deslocamento máximo de 30 milímetros, pronto, eu venho essa curva, eu posso pegar a decisão muito, muito precisa que minha espessura óptima tem que ser 0,4 milímetros. Então, muito simples, ao final do dia é muito simples. Aqui, eu quero, antes de fechar com conclusões, eu quero mostrar, deixa eu mostrar aqui, eu tenho aqui esse caso, né? Essa é a plataforma, Jefferson mostrou também toda a parte de injeção plástica, mas esse é um processo que alguns de vocês possivelmente, desculpe aqui, aí está, acho que estava, não ocultei. Alguns de vocês possivelmente tenham esse processo. Este é um processo de, Felipe, se fala suplado em português? Sopro. Isso, sopro, José, isso aí. Soplo. Esse é um processo de soplado, né? Essa é uma garrafa de refrigerante, né? Coca-Cola, Pepsi, o que seja, o que for. E esse processo de soplado é um processo onde você tem uma preforma. Deixa eu mostrar uma animação. E aqui o problema geralmente é conhecer a espessura, por exemplo, a espessura final que vai ter a garrafa, o produto nesse caso. Então, poderia ser de alguma forma o termoformado também é um processo que pode ser feito. Ao final do dia, o que eu quero mostrar é que você tem, seja injeção plástica, seja termoformados, seja sopro, aqui com Felipe, Vanderlei, Jefferson e todo o time da SKA e da SO, a gente pode ir para frente com a resolução desses casos. E não somente isso, o que estou mostrando aqui, a plataforma, você pode, por exemplo, nesse caso, eu não tenho software instalado, mas você pode, imagina que você é um gerente, né? Você tem essa função. Você pode aqui dizer, não sei, fazer novamente aqui, né, nas notas, o produto. E também pode aqui, eu estou, nesse caso, se você vê o ponteiro do mouse, eu estou conhecendo ponto a ponto qual é, por exemplo, nesse caso, a espessura ou esforço que vai ter a garrafa no ponto final. Voltando às conclusões, primeiro, ferramentas flexíveis. A curva de aprendizagem é uma curva rápida, né? Segundo ponto, a avaliação do produto na etapa, cedo, né? Não necessita ter o produto já feito. Terceira conclusão, a ponte, né, que tem entre SolidWorks e todos os produtos, nesse caso SolidWorks Plastics, ou a parte de injeção na plataforma, com todas as soluções que temos dentro dela da SO. E, finalmente, a integração das soluções, né? Se você é um usuário de SolidWorks, já está fazendo desenho, tudo fica integrado no mesmo ambiente. Então, espero que tenha colaborado com algumas coisas, seja interessante para você. Muito obrigado, pessoal. E passo novamente com estudos centrais. Felipe. Perfeito, José. Muito obrigado pela sua apresentação.
Excelente, muito interessante, né? E como a gente viu ao longo do dia aí, o Plastics, né, a plataforma 3D Experience são ferramentas muito poderosas, né, muito robustas, que podem ajudar a gente a tomar as decisões de engenharia quanto às peças de injeção plástica ali muito antes da gente investir muito tempo ou dinheiro, né, na confecção, na elaboração ali do meu molde para desenvolver o meu produto. Acho que ficou muito interessante. E seguimos aqui então, para a gente finalizar, pessoal, eu gostaria de mostrar aqui para vocês agora um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais sobre a simulação, né? Sobre a plataforma 3D Experience e como que ela trabalha, né, de forma integrada com o SolidWorks. Tá? Então, independentemente, né, se a gente está trabalhando aqui com um projeto de injeção plástica, qualquer tipo de simulação, né, até mesmo a minha peça que já foi injetada, eu posso estar analisando ela aqui dentro da plataforma, eu posso estar abrindo, então, esses meus aplicativos de simulação dentro mesmo do meu SolidWorks. Então, agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma peça qualquer e analisar quanto à resistência estrutural dessa peça. E será que ela vai aguentar na prática depois aqueles esforços aos quais essa peça estará submetida? Bom, então, de novo, né, a plataforma vai permitir que vocês façam esses estudos, tanto da parte estrutural, durabilidade, análise de fluxo e injeção. E a gente pode aqui, através do mesmo assistente, né, que a gente viu anteriormente, ir definindo todas essas etapas, tá? Sejam elas, né, as aplicações dos carregamentos aos quais a peça estará submetida em campo, né? Bem como as restrições, aquelas fixações também, né, que muitas vezes geram as tensões, né, no meu modelo, que ocasionalmente pode gerar uma quebra, né, pode gerar ali algum tipo de deformação, tá? Então, a plataforma ela é bem intuitiva, a gente segue aqui o assistente, a gente vai definindo ali as condições de contorno do meu estudo, né, como as cargas, as fixações, né, defino o material ao qual estará submetida essa peça aqui, né, depois eu posso aplicar vários materiais também, o que é bastante interessante, e ver qual material vai me dar ali a peça mais econômica, né, a qual vai ter o melhor custo-benefício. E aí, feito tudo isso, a gente pode então realizar aqui, né, a simulação em si, realizar o processamento para mim ter as informações agora para mim analisar de forma ou local, né, ou cloud, onde cloud, né, a gente não vai necessitar ali de um investimento em hardware, que é alguma coisa muito relevante, né, algo bem interessante a se pensar, né, a ser levado em conta também na fase de avaliação dessa ferramenta, né, lá na fase do investimento, porque muitas vezes a gente não contabiliza, né, o hardware, que também será levado em conta sim, né, para esse tipo de tecnologia, tá? E agora, o que a gente pode fazer? Depois de uma peça pronta, Felipe, a gente pode pegar essas dimensões desse meu modelo para que a gente possa pensar em uma otimização, seja ela de massa, como foi mostrado aqui hoje, né? Ou uma otimização do ponto de vista de resistência estrutural mesmo. Sim, eu posso pegar essas dimensões, tá? Então, eu vou lá para o SolidWorks, posso determinar até mesmo o nome, né, para essas cotas, para essas dimensões, trago essas informações aqui para o meu estudo. Então, na plataforma a gente vai abrir aqui, né, o aplicativo de estudo paramétrico, onde, novamente, ele vai ter um assistente. A vantagem aqui é que eu não vou precisar recriar aquela minha simulação que eu fiz anteriormente, né? E vou trazer os meus parâmetros aqui, sejam os parâmetros de fluidos, nesse caso o parâmetro estrutural, né, os parâmetros de dimensão ali para a gente analisar, ou até mesmo os parâmetros de uma simulação ali de injeção, para a gente ver como que eu posso fazer a variação das paredes, né, e aí otimizá-la, tá? Feito tudo isso, trouxe as dimensões para cá as quais eu vou otimizar o meu produto, basicamente o software agora vai analisar dentre as milhares, né, centenas de possibilidades ali de combinação geométrica, qual é a melhor configuração para que a gente tenha uma peça ali que respeite a tensão de escoamento do meu material, que respeite também os limites, né, de tensão de forma geral, né, sejam eles as tensões residuais do meu produto, né, dependendo do teu critério de falha para essa peça. E aí a grande vantagem é que você ainda vai conseguir comparar essas geometrias e daqui a pouco pensar qual que é mais fácil, né, de eu produzir, de eu fabricar,
pensando também na fabricação depois, né? E aí tomar a sua decisão, tá? Então aqui dentro da plataforma a gente vai conseguir medir, né? No próprio browser aqui a gente está acessando ela, medir todas essas informações e aí tomar então a melhor decisão para o nosso projeto, tá bem? Então, voltando aqui para a gente fazer um fechamento e depois abrir para as perguntas, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre as vantagens da validação digital que vocês viram hoje. Bem como a gente viu ali, né, Felipe? A gente teve uma redução drástica nos custos, né? Porque a gente teve economia de material, a gente conseguiu reaproveitar um molde para corrigir um problema, a gente teve um componente que não estava mais tendo problema lá no consumidor final, que isso é muito importante para a marca também, né? Então, a questão de custos, redução de retrabalho, né? A gente demonstrou por cases reais, né? Bem... Redução do tempo de projeto, por exemplo. É muito importante porque eu não posso atrasar um lançamento de um produto baseado nos erros de processo que eu vou cometendo desde o desenvolvimento do produto até a confecção do molde, né, o projeto do molde, e esse tempo é sempre muito apertado, então que eu possa fazer essa consideração que eu consiga reduzir para conseguir entregar meu produto antes do meu concorrente. A antecipação e minimização de erros, né, é extremamente importante, né? Porque a gente aqui mostrou para vocês como a gente pode encurtar os caminhos até chegar num resultado satisfatório, num resultado excelente, né? Em alguns casos ali, e sem cometer erros, né? A gente reduz no máximo a possibilidade de erros, né? Antecipando cenários. Aquilo que tu tem só por expertise, né? Aquele conhecimento por expertise que tu acha que vai funcionar, tu pode colocar ele, submeter ele à validação digital e vai antecipar esses cenários e vai tomar melhores decisões durante o processo de concepção do teu molde. Tu tem a possibilidade de tu ter um produto que tu tem um volume muito grande, como é o exemplo que a gente usou da redução da espessura, e ter a capacidade de reduzir aquele processo para economizar, seja material, seja melhorar o processo de entrega desse produto sem marcas de solda fria, por exemplo, sem rechupe. Então isso é o que faz o diferencial no teu produto, além de tu aumentar a tua margem de lucro nesse produto, tu consegue fazer algo que tenha a aparência melhor do que tu tinha. Então, sempre poder melhorar o teu produto. Mesmo produtos que tu já tem há muito tempo lá, ainda assim é uma vantagem muito grande para te poder reduzir teus custos. Então, pessoal, através do que a gente mostrou aqui hoje para vocês, com cases reais de clientes, situações nas quais a gente trabalhou, a gente quis desmistificar para vocês as questões relacionadas à simulação, né? Mostrar que realmente é uma ferramenta que vale o investimento, ela não é uma ferramenta cara, é intuitiva de se utilizar e ela vai agregar muito para o dia a dia de vocês e realmente vai ser um diferencial. A gente espera aqui ter trazido um pouco de conhecimento para vocês referente aos nossos cases e ter desmistificado e derrubado alguns tabus referente à simulação. Ótimo, perfeito. Acho que ficou bem claro isso, né, pessoal? A simulação, ela é simples de ser utilizada. A gente não está falando aqui em investimento muito elevado para utilizar essa simulação, nem mesmo o conhecimento técnico, né, tão avançado para que a gente consiga já tomar as decisões baseadas nos resultados que a simulação dá para a gente. Tá bom? Então eu gostaria de chamar todos agora, todos vocês e toda a audiência que está conosco online, a realizar suas perguntas da melhor forma, né? Vocês podem abrir o microfone de vocês e falar diretamente aqui com os especialistas que estão aqui conosco hoje, né? O Jefferson, o Vanderlei, o José Pereiras também, tá? Ou escrevê-las no chat, tá? Eu vou acessar aqui as perguntas de vocês, a gente já tem aqui algumas no chat. A gente tem primeiro aqui um elogio, né? A participação aqui dos apresentadores, tá? Muito obrigado, né? Obrigado. Muito obrigado a todos, Obrigado. Parabéns aqui pelas apresentações, né? Obrigado. E temos algumas perguntas aqui, no caso do Vanderlei. Vamos começar pelo case ali do Vanderlei. O João aqui está perguntando se o cliente comprou a simulação no caso do Vanderlei.
Eu acho que isso é uma curiosidade que acaba, sempre que eu trago esse case desse cliente, é uma curiosidade de todo mundo. O cara afinal comprou ou não? Sim, ele comprou. O seu José, que é o cliente que a gente atendeu nesse caso, ele ficou totalmente sem argumentos quando eu mostrei aquela coisa da gente poder mostrar que a validação, a simulação comprova tudo isso que a gente está falando e a gente apresenta um ROI, por exemplo, é incontestável o investimento que ele tem que fazer. Não há mais o que ele possa falar em relação a dizer, olha, não sei se eu invisto, se eu não invisto ou não. Então, isso se torna... eu não sei nem usar a palavra assim, não há contestação. É isso que é o que foi empregado nessa condição, né? Então, realmente, ele comprou e está muito satisfeito, inclusive. Perfeito. Temos outra pergunta aqui. Essa é direcionada ao Jefferson, ó. Se o cliente tinha, eu não sei qual é o caso que ele está comentando aqui, ó, o da quebra. Ó. Se o cliente tinha outros casos similares ali de quebra. Esse cliente especificamente, ele não tinha outro caso de peças quebrando, né? Mas obviamente ele pôde utilizar para as novas ferramentas que ele tinha. Mas ele tinha um case bastante interessante, que ele tinha uma peça que tinha uma produção altíssima, tá? Um número muito elevado de tiragem mensais, e ele precisava reduzir ciclo. E a gente fez um trabalho junto também. Ele adquiriu a ferramenta, obviamente, também. No caso, né, Vanderlei, esse cliente também adquiriu a ferramenta. E esse case a gente fez uma redução de tempo de ciclo, porque ele tinha uma tiragem muito alta, ele tinha um limite de injetoras lá, e ele queria continuar, ele não queria aumentar o molde, porque daí ele ia condicionar apenas as injetoras maiores, ele poder fazer a injeção daquele componente. Então ele queria manter no tamanho de porta-molde que ele tinha, que ele podia colocar em qualquer injetora, mas ele queria reduzir tempo de ciclo. Então a gente fez várias intervenções através de simulações. Ele não podia tirar o molde dele da máquina para testar, e também não queria, obviamente, já começar a construir um molde sem saber o resultado que ele ia ter, né? Então ele não podia, tinha que continuar injetando as peças dele. Então a gente fez alterações, uma nova proposta de circuito de refrigeração, mudamos um pouco a alimentação e a gente conseguiu reduzir o tempo de ciclo ali. Isso vai ser um case que vai vir no futuro também, em torno de 20% ali. E isso sobrou alguns dias de máquina injetora para ele no mês, né? Então ele teve horas sobrando de máquina injetora porque a gente fez através da simulação uma redução excessiva do ciclo dele, né? Conseguimos reduzir o ciclo dele e ele pôde fazer um aproveitamento melhor da injetora dele, né? Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui a respeito do cloud, pessoal. Eu não sei se o José Pereira também está conosco ali online, mas eu acho que pode responder bem aí essa pergunta para a gente, né? Como é que funciona ali a questão do uso da 3D Experience, né? Com as ferramentas do Plastics, do SolidWorks ali apresentadas no cloud. Se tem alguma diferença quanto ao SolidWorks, né? Eu entendo mais que é nesse sentido, quanto ao processamento também. Para mí esa, Filipinho. Ok. Não, é importante essa pergunta, né? E aí também vou pedir a experiência também de Jefferson. Mas falando minha experiência, né? Das simulações. SolidWorks, ele trabalha sobre o computador local. E para muitas aplicações é perfeito, porque tem dá para rodar no computador local, não precisa um servidor de simulação, porque essa peça ou esse componente é um componente relativamente simples a meio de complexidade. Agora, se estamos falando de uma simulação, por exemplo, me ficou uma vez de trabalhar com componentes para a parte, desculpe se tem barulho aqui, está em construção, se tem componentes da parte automotiva, onde os componentes já têm uma dimensões muito, muito importantes, aí e com diferentes pontos de validação, aí geralmente já o computador, a workstation que eu vou ter, vai ficar um pouco limitada, né? Então aí
os servidores da Dassault têm a possibilidade do que a gente chama de cloud computing, ou computação na nuvem. Isso você faz toda a configuração da solução da simulação que você está usando e envia a resolução aos servidores, né, da Dassault. Aí tem duas vantagens principais. Primeira, o resultado fica mais rápido, muito mais rápido, porque você está rodando em 10, 20, 100, 120 processadores ao mesmo tempo. E segundo, se o computador do desenhador, do engenheiro, fica descarregado. O que significa isso? Que você não é necessário que você tenha seu computador ligado, ou você pode continuar trabalhando normalmente, e quando a simulação finalizar no servidor, para você vai ser transparente. Você vai ter resultado pronto no seu computador. Não sei, Felipe, se respondi. Acho que... Perfeito, acho que sim, José. Muito obrigado aí pela contribuição. Acho que respondeu muito bem a pergunta, sim. Acho que todos aqui concordam também, né? E dependendo mesmo dos casos que vocês vão ter aí para rodar, dependendo do hardware que vocês têm hoje, né? Vai ser interessante, sim, fazer esse passo aí de ir para a nuvem, né? Trabalhar na nuvem e ter todos os benefícios que a nuvem nos proporciona, né? Nós temos outras perguntas aqui, uma do Daniel, se existe algum tipo de licença teste, ou trial, né? Tipo para uma degustação, tá? Sim, existe. Respondendo a pergunta, né? A gente fornece licenças de degustação para o cliente, né? Assim, digamos, né? Se ele quiser experimentar, e inclusive dispomos do nosso serviço, né? Para auxiliar o cliente a utilizar essa licença durante o período de testes dessa licença, né? Independente da solução ali que ele precisa, se ele vai optar por uma solução de nuvem, uma solução de plataforma ou de uma ferramenta SolidWorks. Isso, a gente tem como fazer essa parceria com os clientes, né? Às vezes vale mais a pena ali o cliente também alugar uma licença, às vezes por 3 meses, né? Um período mínimo ali de um trimestre, e realizar os testes, porque ele consegue validar, entender melhor esse conceito do software, né? Da simulação. Também, como o Geberson comentou, a gente pode treinar vocês também, né, nessa solução, embora vocês, por exemplo, não sejam clientes específicos, né, do Plastics ou da 3D Experience ainda, né, mas vocês podem sim degustar, realizar alguns treinamentos conosco. Também trabalhamos, né, com a parte de serviços, então vocês podem optar também pela compra, inicialmente de algum tipo de serviço, né. Tem mais algumas perguntas aqui, tá? Se é possível simular e reduzir o tempo de injeção, de forma similar ao caso de variação de espessura que demonstraram. Posso? Sim, é possível fazer essa simulação. Toda e qualquer análise, e isso a gente tem que ter muito bem claro, toda e qualquer análise que a gente faz dentro tanto do SolidWorks Plastics quanto do Simulia Plastics, a gente sempre vai poder trabalhar com inúmeros cenários. Por exemplo, o meu objetivo é reduzir a espessura do material, ok, eu vou simular focado nisso, mas nunca vou deixar de lado coisas que são muito importantes, como rechupe, canais frio, aprisionamento de ar, a queima do material dentro, enfim, todos os nossos processos sempre vão estar alocados ao nosso foco. Porque dentro da simulação não adianta eu resolver um problema e deixar 2, 3 para serem resolvidos depois. Eu tenho que fazer isso acontecer tudo ao mesmo tempo. Então, o foco é reduzir, por exemplo, o tempo de preenchimento ou a espessura de parede. Mas, ao mesmo tempo, eu estou cuidando de rechupe, eu estou cuidando da parte do aprisionamento de ar, enfim, as frentes de fluxo, linha de solda fria e por aí vai. Todos os processos que a gente normalmente utiliza dentro das ferramentarias. Mas, sim, é possível a gente focar em algo muito específico, tendo sempre em mente de manter todo o processo funcional, né? Perfeito, muito obrigado, Wanderlei. Temos mais perguntas aqui, ó. No caso do empenamento, é possível compensar o molde para que, após a injeção, a peça tenha um empenamento e fique na forma final desejada? Ou seja, o molde contempla a peça torcida e no final da injeção ela empena e acaba ficando da forma desejada. Perfeito, excelente pergunta.
Sim, funciona. A gente tem ferramenta dentro do SolidWorks, dentro da plataforma, né? Onde você, depois que você gerou a geometria empenada, a geometria deformada, você pode tanto automaticamente, né, aquela simulação de malha que tu está vendo deformada, gerar uma geometria até na própria extensão SolidWorks, né? Não vai ser um modelo, por exemplo, estereoide, né? Um modelo de gráfico, vai ser um modelo de geometria sólida mesmo, você vai poder editar esse modelo, vai poder inserir recursos nesse modelo. Então você pode tanto gerar ele deformado, do jeito que é o resultado, para, por exemplo, imprimir a peça e ver como é que ela fica empenada. E você pode, inclusive, gerar o inverso, né, que é a colocação também da pergunta, gerar o inverso da geometria empenada para usar isso no fechamento do macho-cavidade, ou usar para a usinagem das cavidades em si, da placa P1, P2, macho-cavidade, como vocês prefiram utilizar a expressão, né? Então você vai poder utilizar isso para construir o teu molde. Ele gera a geometria inversa automaticamente do empenamento. Jefferson, posso fazer um adendo quanto a isso? Eu acho importante a gente salientar isso. É que, por exemplo, esse trabalho que hoje o software te proporciona de forma automatizada, antigamente, acho que quase todo mundo que trabalhou com problema de empenamento já acabou fazendo isso num SolidWorks, por exemplo. Tu chegou lá, tu descobriu que a tua peça na simulação fica empenada e aí tu começa a modelar a peça, no caso a cavidade, a P1 e a P2 ali, já de forma empenada para poder fabricar um molde. Mas isso era um processo muito difícil de ser feito, tinha que trabalhar muito na parte de modelamento para te conseguir atingir isso hoje. E hoje o software fazendo isso de forma automática torna esse trabalho extremamente rápido e seguro. Então eu não vou ter, porque pode sempre acontecer quando eu estou modelando isso, de eu tomar uma decisão errada ou não cuidar de algum detalhe lá que pode me gerar um outro problema depois. Sim. Assim não, hoje ele vai te dar a geometria exata com a parte do empenamento, então isso é importante. Quando a gente faz na mão, corre o risco de a gente poder deixar um canto vivo que não quer fazer, deixar o molde com algum problema no fechamento ali, não vai extrair essa peça, né, um negativo. Exatamente. Então, fazendo isso automático, tu não vai correr esse tipo de perigo, né? Eu tenho mais perguntas aqui, tá, pessoal? Vou fazer rapidinho. Não necessito ter o projeto do molde para executar a simulação? A simulação é executada direto no modelo 3D da peça? Guilherme Ferraz. Muito obrigado pela pergunta, Guilherme. Posso responder? Pode. Sim. Existem dois caminhos que normalmente são seguidos quando a gente fala de análise e simulação de injeção plástica. Primeiro é quando eu estou desenvolvendo o meu produto. Então, aquelas perguntas mais tradicionais. Qual é a espessura do produto que eu preciso ter para poder injetar? As aletas que, por exemplo, eu estou usando nesse produto, eles vão dar rechupe ou não, sim ou não. Então, algumas coisas são tradicionais na hora do desenvolvimento do produto. Ok, no momento que eu fiz a análise, desenvolvi o produto, está tudo ok, aí sim eu parto para o molde. Aí eu começo a ter outros tipos de preocupação. Por exemplo, quantas cavidades eu vou colocar? Qual é o tipo de canal que eu vou usar? Qual é a alimentação? O canal precisa ser balanceado ou não? É um molde de peças simétricas ou é um molde com um molde família, por exemplo, que eu tenho uma geometria por exemplo, grande e outra muito pequena, ou 2, 3 pequenas para alimentar. Então, esse tipo de preocupação. Mas toda a cadeia desse processo, tanto do desenvolvimento do produto até chegar na fabricação no molde, eu consigo simular dentro do Plastics ou dentro do Simula Plastics também, de forma muito simples, como vocês viram ali, muito intuitivo e eu sempre costumo dizer, não precisa ter ninguém com 20 anos de experiência para poder fazer isso. Qualquer um consegue ver visualmente o que vai acontecendo. Então, ele é muito intuitivo. E além do assistente de ferramentas que vai te guiar de uma forma muito fácil. Então, coisas assim simples, que parecem bobos, mas, por exemplo, ele tem um aviso como se fosse uma sinaleira. O verde, ok, está injetando, beleza. O amarelo, toma um certo cuidado, tua pressão de injeção está muito próximo. Ou o vermelho diz, não injeta com essa capacidade, com esse teor. Então, ele sempre vai te ajudar a te poder tomar a melhor decisão. Então, sim, é possível fazer isso. Excelente, Wanda. Especificamente na questão do molde, né, é muito simples, como a gente fala, é muito intuitivo. Tu distribui as cavidades da peça ali e tu pode esquematizar a alimentação simplesmente por esboço 2D,
e depois tu vai ter um assistente automático que vai gerar os canais para ti. Tu pode esboçar a refrigeração, também esboço 2D, e tu vai esquematizar com uma ferramenta automática que vai gerar aquele esquema e vai fazer o molde para ti, o molde virtual ali. Então, realmente é bem simples de se utilizar. Eu vou aproveitar nosso tempinho aqui e vou fazer mais algumas perguntas, tá? O 3D Experience, ele é vendido com os módulos separados ou é um pacote único? Sérgio Pimentel. O 3D Experience, basicamente, você vai escolher o que você vai querer trabalhar dentro da plataforma, através dos aplicativos. Então, por exemplo, eu quero trabalhar especificamente com o aplicativo que vocês viram aqui hoje, né, de injeção plástica. Então, você vai escolher esse aplicativo e a gente pode fornecer para você apenas essa solução. Caso você queira, adicionalmente, realizar outros tipos de simulação, né, simulação estrutural, por exemplo, a gente pode adicionar esse aplicativo ali dentro, né, ou uma simulação de fluidos, né, térmica, uma análise de fluido dinâmica computacional. Podemos colocar também esse aplicativo dentro da plataforma 3D Experience, ok? Posso só fazer um complemento, Por Felipe? favor. Se a gente pensar, a plataforma, ela é justamente como o nome fala. Se a gente for fazer uma analogia, é como se a gente estivesse usando um Android ou um iOS, por exemplo, e ali eu tenho o aplicativo do banco, eu tenho o aplicativo disso, eu tenho o aplicativo daquilo, do iFood, por aí vai. É a mesma coisa dentro da plataforma. Quando eu, por exemplo, eu quero fazer simulação, eu tenho um aplicativo destinado a isso. Quando eu quero fazer a parte de injeção plástica, eu tenho um aplicativo para isso. E para todos, para governança, enfim, para manufatura. E aí a gente vai entrar em outros campos, mas tem aplicativos para tudo que se faz necessário para a indústria. Por fim, pessoal, acho que eu vou fazer a última pergunta aqui agora, tá? Quais são os critérios que eu devo utilizar para escolher o Plastics do SolidWorks ou o da plataforma? Posso. Não existe uma recomendação específica assim, diz, olha, tu tem que seguir esse caminho ou aquele caminho. E aí vai da tua comodidade. Por exemplo, se a gente for falar em computação na nuvem, a plataforma já é o mais recomendado. Se tu está pensando em utilizar, por exemplo, a plataforma para outros, tu já tem a plataforma dentro da tua empresa para governança, para PLM, para manufatura, enfim, para qualquer área que tu esteja trabalhando já, a recomendação é que tu continue nela com um aplicativo 3D Experience para simulação. Se eu tenho o SolidWorks, por exemplo, eu tenho o Standard lá, o SolidWorks Standard, eu projeto minhas peças, eu quero começar a simular agora para ver se isso vai injetar ou não. A gente recomenda que tu use o SolidWorks Plastics, mas nada impede que tu diga, olha, eu quero ir para a plataforma. Então, é custo-benefício. Obviamente deve haver uma pequena diferença entre valores, mas aí é custo-benefício que você vai poder analisar juntamente com alguém do comercial da SKA para entender qual é a melhor situação. Eu não sei se isso, acho que responde, né? Responde, muito bem. Muito obrigado, Vanderlei. Muito obrigado também, Jefferson. Muito obrigado, José Pereiras também, que nos deu todo o apoio aí nas perguntas, nas respostas também. Tá? Obrigado a todos. Infelizmente, pessoal, encerramos o nosso tempo aqui hoje, tá? Gostaria muito de agradecer a todos os presentes de forma online conosco até o momento, né? Acho que toda a audiência aí ficou comprometida e assistindo até o último minuto. Muito obrigado, pessoal. Estamos à disposição aqui para possíveis perguntas, dúvidas e questionamentos que não deram tempo de ser respondidas agora, né? Vocês podem nos contatar via e-mail, podem enviar também e-mail para o seu contato comercial. Vai ser um prazer estar respondendo todas elas depois para todos vocês. Tá bom? Então, muito obrigado, José Pereiras, muito obrigado, Vanderlei, muito obrigado, Jefferson, muito obrigado aí a todos, tá? Muito obrigado, audiência, e até o próximo evento. Bom dia. Valeu, até mais. Bom dia a todos.